Deus sim, mas fora do tempo, fora do momento. Então abriu o canal e ele começou a ter sonhos, e Deus começou a ministrar na vida desse moço, e ele recebeu sonhos em primeiro lugar de autoridade. Ele teve 2 sonhos que ele foi contar para os irmãos. Olha só, olha a questão do coração dele, né? E aí que nós vimos como Deus o quebrou. E na verdade, o primeiro sonho que ele teve, qual foi? Que ele estava tendo uma visão de um campo de trigo, e vários feixes já cortados de trigo amontoados, e o feixe de trigo dele ficou no centro em pé, e os 11 feixes de trigo seguintes se dobravam diante dele. Quer dizer, os 11 irmãos dele iriam submeter-se à autoridade dele. Os irmãos ficaram arara, né, como diz, bravos, quando viram ele contando esse sonho. Teve um outro sonho, e o que ele fez com o sonho? Foi contar para os irmãos o sonho de que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam novamente para ele. Que coisa, né? Aí no versículo 20, veja lá comigo, diz o texto bíblico, no versículo 20: é agora, os irmãos quando viram chegando, os irmãos estavam no campo, pastoreando, cuidando das ovelhas. Ele era o menino de recado do pai, que ia e trazia notícias, e sempre trazia notícias que denegriam os irmãos, né? Não apoiava os irmãos, não facilitava a vida deles, era fofoqueiro ainda por cima. E disse quando os irmãos viram: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Que coisa, né? Os irmãos, com ódio, decidiram matá-lo. No versículo 23 há um fato interessante. Diz a palavra aqui no versículo 23 que a primeira coisa que fizeram quando José chegou foi arrancar-lhe o quê? A túnica nova. A primeira coisa que os irmãos fizeram no mundo espiritual, tiraram dele a autoridade que havia sobre ele, delegada pelo pai. Na verdade, os irmãos tinham um coração amargurado e triste, um coração preso numa armadilha de ódio muito forte, e Deus também teve que tratar da vida deles. Mas por outro lado, os irmãos estavam sendo usados por Deus para que agora José pudesse entrar na escola da comunhão, na escola da vida com Deus. Os irmãos passaram a ser usados por Deus agora para que José fosse quebrantado. E eu quero dizer uma coisa muito difícil nessa noite. Se você quer ser usado por Deus, e se Deus tem planos, e Ele de fato tem para a tua vida, haverão áreas em que Deus vai te quebrantar. E muitas vezes o quebrantamento virá de lugares que você jamais imaginaria, de próprios irmãos, de próprios pais, de próprios amigos, de próprias famílias. Estão entendendo? As pessoas que às vezes, muitas vezes nos cercam e são do nosso círculo de intimidade, é que serão usados por Deus para sermos lançados no poço. Veja que a autoridade é tirada, e diz o versículo 25 a 27 que a intenção era que matasse, mas Judá intervindo, deu a sugestão de que ele fosse vendido como escravo. No versículo 25 a 27, o texto nos mostra que José foi vendido como escravos para um grupo de midianitas. Os midianitas eram um povo nômade que vivia de comércio, usavam camelos e trabalhavam com a compra e venda de jovens e moças e moços como escravos. E ele foi vendido por 20 pratas de moeda. Os midianitas o levaram consigo como escravo.
Chegando no Egito, Deus vai agindo. Como escravo, ele agora estava acorrentado, preso, sem direitos, sem valores pessoais, e toda a sua história e toda a sua cultura agora se torna como que de uma mercadoria. Deus já não se manifesta mais na vida dele. Deus já não fala mais com ele em sonhos. Deus não se revela mais a ele. E José aprende duramente que a obediência e a submissão é a melhor escolha para a vida dele. José passa a aceitar e a entender que Deus está lhe ensinando uma lição preciosa. Veja bem, em toda a escola do quebrantamento de Deus na nossa vida, nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus não se afasta da gente. Deus não nos deixa sozinhos. A mão dele não se afasta das nossas vidas. Ele vai junto conosco pelo deserto, assim como foi com José. José passa a trabalhar na casa de Potifar, e como ele serve ao Senhor com fidelidade, Deus começa a abençoar a vida dele. E veja que José começa a prosperar, e tudo que ele toca é abençoado, tudo que ele faz é abençoado, e os bens, os negócios de Potifar crescem. E José, como um homem que tem sido usado por Deus, ele passa a ser honrado na casa. Veja que a princípio parece que Deus quebrou esse orgulho dele. Deus quebrou essa glória que ele sentia. Mas não. Aí vem um outro grande dilema. Ele ainda não estava maduro o suficiente. A Bíblia diz que José era muito bonito, era muito formoso, uma beleza extraordinária. E é engraçado que até naquela época a beleza abria portas, né? E aí a mulher de Potifar tem interesses por ele. É interessante que eu notei que José não tinha problemas na área sexual, porque senão ele teria tido um relacionamento com aquela mulher. O problema de José era outro, era a vaidade, era o orgulho. Tanto que quando a mulher o confronta, ele diz: espera aí, eu não sou o menor desta casa aqui não, eu não sou qualquer um não, eu sou um cara que Deus usa. Olha, quer ver? Onde eu ponho a mão, Deus abençoa. E hoje eu sou o chefe de toda essa gangue dessa casa, eu mando em todos os empregados, eu tenho a chave de todos os departamentos, eu sou conselheiro fiscal, eu compro, eu vendo, negocio, eu sou diretor, portanto eu sou alguém, não sou qualquer um não, minha senhora. Aí Deus diz assim: José, eu ainda não posso usá-lo, porque no teu caráter, no teu interior, depois você está me servindo 10 anos nessa casa, você ainda não aprendeu que você é servo, que você deve ser humilde, que você deve ser um indivíduo preparado para te usar. Então tu vai para a escola não. E a mulher arma uma cilada para ele. Diz que no momento em que José estava para fugir do quarto da mulher, Potifar, ela segura o manto dele e o acusa de assédio sexual. E como hoje, naquela época, o assédio sexual foi em cana, não houve misericórdia para ele não. Mais uma vez, ele é lançado agora na prisão. Eu não sei quais são as áreas que Deus pode estar tentando quebrar você, e às vezes a escola demora para Deus continuar ou tentar nos quebrar. Na prisão ele fica 3 anos. José entende agora que Deus está trabalhando e passa novamente a abençoar e a usar
e tudo que ele toca passa a ser novamente ungido. Depois de 1 ano na prisão, Deus resolve agora operar e usar a vida de José. 2 homens são presos, 2 homens importantes são presos e colocados na mesma cela da prisão do imperador, de Faraó. Um é um copeiro, o outro é um padeiro. O copeiro é aquele indivíduo que serve o vinho, a bebida para César. Ele enche o copo, bebe o vinho, a água antes e dá uma meia hora de tempo. Se não aconteceu nada com ele, ele entrega o copo para o rei. Estão entendendo? É claro, para proteger a realeza, o império, né? O imperador, porque muita gente sempre odiava e desejava tirar o trono. Os dois tiveram sonhos. O primeiro sonhou, o copeiro, com uma vinha, uma videira, e na videira ele viu 3 galhos, e pegou do fruto desses 3 galhos, fez o suco e o entregou à taça do imperador de Faraó. O que significa esse sonho? Perguntaram a José, e José teve a unção novamente agora ministrada na vida dele, começando a ser usado por Deus agora estava quebrantado, agora tinha aprendido a lição, agora ele estava começando a ser útil nas mãos de Deus. E ele disse: olha, 3 ramos significam 3 dias. Em 3 dias Deus vai te devolver o antigo cargo que você tinha, de entregar o copo ao Faraó. E o padeiro disse: eu também tive um sonho. Eu sonhei que carregava 3 cestos de pães e cucas e tortas, né? E tinha também strudel e todas as coisas que o Faraó gostava muito. Mas os pássaros vinham e comiam dos cestos. O que significa isso? Ele disse: pois é, os 3 cestos também significam 3 dias. Em 3 dias você será enforcado pelo rei, e os pássaros devorarão a sua cabeça. Como José havia interpretado o sonho, em 3 dias aconteceu. Fato interessante é como Deus age. José pedira que quando eles saíssem, eles intervissem com o imperador para que ele fosse solto. Só que Deus planejou que José ficasse mais 2 anos na prisão, porque não era o tempo certo dele ainda ser usado agora. 2 anos, copeiros, no tempo de Deus, no propósito de Deus. As Escrituras nos dizem que Faraó teve um sonho, e nenhum mago, nenhum mágico, nenhum sábio do reino pôde interpretar os sonhos. E o sonho que ele teve, o primeiro deles, era que do rio Nilo saíam 7 vacas gordas bonitas. Eram 7 vacas holandesas lá no Egito, e pastavam juntos. E aí saíram 7 vacas magras lá da Etiópia, do Nilo, magrinhas, saíram e devoraram as 7 vacas gordas da Holanda, e não engordaram, continuaram magras. Aí ele teve o segundo sonho em seguida, que no campo haviam 7 espigas de trigo maravilhosas, cheias, de 100 por 1. E depois apareceram mais 7 espigas de trigo vazias, e devoraram as outras 7 inteiras, e continuaram vazias. E o copeiro lembrou-se, então, pelo Espírito de Deus, de que havia um homem de Deus na cela. E ele foi tirado da prisão, foi barbeado, colocaram a ele uma nova veste. E olha que coisa interessante, Josué foi colocado diante de César não, de Faraó, e interpretou os sonhos dizendo que eram 7 anos
tanto as vacas gordas como os 7 espigas de trigo, eram 7 anos de grande fartura, e as vacas magras e as espigas magras eram um símbolo de 7 anos de extrema pobreza, de fome. E os sonhos se repetiram, porque Deus estava dizendo que tinha urgência que faria já. E José, ungido pelo Espírito, aconselha a Faraó o que fazer: construir vários grandes galpões, silos, armazéns, e recolher tudo, a quinta parte de toda a produtividade, para depois suprir o povo na época da carestia. E aí se cumpre a chamada. Faraó manda que ele receba o anel como vice-governante do império, e a túnica, a roupa, a vestimenta, como autoridade sobre o reino. E depois você sabe isso. O que eu queria dizer com essa história toda, amados, é: primeiro, Deus nos chamou. Segunda, Deus tem uma missão para cada um de nós. Se você é empresário, se você é negociante, se você é operário, se você é dona de casa, se você, é estudante, se você é adolescente, eu não sei, Deus te chamou, você está aqui nessa noite. Eu quero te falar, meu querido, Deus tem propósito na tua vida, e Deus vai insistir continuamente para que o propósito dele se cumpra em você. Mas se nós relutarmos, se formos orgulhosos, vaidosos, ou se nós não nos humilharmos, Deus vai nos quebrar. E haverão períodos e períodos que nós voltamos a ser quebrantados por Deus. E não adianta a gente resistir à vontade de Deus, não adianta a gente se impor à vontade de Deus, que Deus não desiste da gente por causa da chamada que Ele fez. Está entendendo, querido, como é sério isso? Há muitos irmãos e irmãs que estão passando por lutas, por dificuldades, porque não se rendem plenamente. E Deus insiste em mantê-los como escravos à casa de Potifar, ou mantê-los na prisão, em lutas, até que o momento da lição tenha sido aprendido. Aí eles são exaltados e usados. É maravilhoso entender que Deus não desiste da gente. Deus insiste. E se você estiver passando pelo vale do quebrantamento, pela dor, pela dificuldade, é porque o Senhor, o teu Deus, está contigo. Você está em pé por causa da mão dEle, por causa da graça dEle. Ele tem te suprido, Ele tem te dado tudo o que você precisa, Ele tem te cercado com todos os cuidados, mas continua na escola, continua no banco sentado, até que a lição venha ao coração, e essa lição te quebrante, te amoleça. E ela diz: Senhor, está certo, eu quero fazer tua vontade. Senhor, está certo, eu quero andar como tu queres. 13 anos de intempéries, 13 anos de luta, 13 anos até que aquele homem estivesse pronto para ser usado por Deus. Deus insiste em você. Se você deixar que o Espírito Santo te quebrante, te humilhe, olha, amado, não impeça de fazer isso, não ignore isso, não deixe isso de lado, não menospreze isso, porque Deus está agindo. Deus está agindo. Tem coisas que o Senhor talvez tenha pedido a você, e você tem dito não a Ele. Ele tem dito não faça, e você tem feito. Ele tem dito se submeta, mas você não quer. Vai continuar sendo quebrado. Vai continuar sendo quebrado. Até que esse quebrantamento, essa lição, ela venha no teu coração, e você aceite submeter-se a Deus. Aceite fazer a vontade dele. Quando nós temos fome da vontade de Deus, Deus tem fome de comer a nossa vontade. Pode ter certeza. Você entendeu isso? Quando você tem fome de vontade de comer a vontade de Deus, Ele vai ter fome de vontade de comer a sua vontade. Tua vontade será dele, a dele será sua. E olha, em todos os textos da Bíblia, homens e mulheres que aceitaram o quebrantamento
São homens e mulheres que são grandemente usados por Deus, que fazem história com Deus, que Deus usa. Deus quer te usar. Está pronto para isso? Ele te chamou. Tua empresa não é a tua maior prioridade, não. Teus negócios não é a maior prioridade tua, não. Estudar não é a maior prioridade da tua vida. A maior prioridade que nós temos em nossas vidas é fazer a vontade do nosso Pai. E a palavra diz: aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus, permanece para sempre. Permanece para sempre. Amém? Nessa noite preciosa que o Senhor concede a mim e a você, celebrarmos ao Senhor este culto em adoração, louvor, honra, aquele que é sobre todos nós, amém? E aquele que nos deixou a ordenança de fazer isso em memória dele. Estou lendo agora no meu devocional o Antigo Testamento e agora recentemente Gênesis, estou começando o livro de Êxodo. Estou lendo justamente como Deus estabelece um memorial, que é o memorial da Páscoa para o povo de Israel, onde há a libertação da escravidão do Egito daquele povo. E Deus estabelece que os judeus de todas as gerações recordassem esse dia com a festa. E eu fico pensando como nós precisamos de memoriais. Nós, seres humanos, temos a facilidade extrema de esquecer as coisas de Deus, as coisas que Deus fez por nós, que Ele faz por nós. E em especial a nossa geração que vive numa